Chamamos pelo nome de cariótipo ou ideograma o conjunto total de cromossomos de um indivíduo, ou de uma espécie, né? Sendo quando a gente coloca lá o cariótipo, a gente vai colocar primeiro par de cromossomos, segundo par de cromossomos, terceiro par de cromossomos e reticências, né? No caso lá da espécie humana, nós vamos ter 23 pares de cromossomos aqui para discutir. Uma ideia importante: qual é o mesmo critério que a gente usa para numerar os cromossomos de 1 até 23? Basicamente, moçada, tamanho, né? Então, nesse caso, a numeração, a ordenação dos cromossomos diz respeito lá ao tamanho. Nesse caso, você numera do maior para o menor. Mas lembre-se que o tipo de cromossomo também ajuda você a reconhecer quem é quem, né? Os primeiros cromossomos são metacêntricos, os próximos submeta, os acrocêntricos são colocados lá para o final. Outra coisa importante para lembrar é que do par de cromossomos de número 1 ao par de cromossomos de número 22, os cromossomos são chamados de cromossomos somáticos ou autossomos. Duas coisas. Primeiro, que os cromossomos somáticos ou autossomos, eles são iguais dentro do par. Em outras palavras, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, em tamanho, em tipo, e aí vai. E segundo, gente, que eles não têm relação com a determinação do sexo, pelo menos não na espécie humana. Sendo que o par de cromossomos de número 23 corresponde aos chamados cromossomos sexuais ou alossomos. Os cromossomos sexuais, os alossomos, eles são o único par de cromossomos onde os cromossomos eles são diferentes. Você tem lá cromossomo X, cromossomo Y. O cromossomo X, ele é um cromossomo de tamanho médio e de formato submetacêntrico. O cromossomo Y é um cromossomo pequenininho. Aliás, ele é o menor de todos os cromossomos e ele é acrocêntrico aqui nesse caso. Sendo, né, gente, que os cromossomos sexuais, eles são os responsáveis por determinar o sexo na espécie humana. Quando você quiser saber qual é o sexo de alguém, olhando para o cariótipo, você vai direto no par 23, né? Você vai direto no último dos pares. E aí, você vai ver. Cuidado, quando você olhar para cá, não é para dizer XX é uma mulher. Não, peraí. X é o formato do cromossomo, gente. Todo cromossomo tem a forma de letra X. Cromossomo 1 tem forma de letra X, cromossomo 2 tem forma de letra X, cromossomo 3 tem forma de letra X, até o cromossomo Y tem forma de letra X. Porque eles estão aqui duplicados, então eles estão lá com duas cromátides irmãs. Não é a forma que vai te dizer quem é um X ou Y. Gente, é o tamanho. Nesse caso, se tiver dois diferentes, um maior e um menor, é porque é um X, é um Y, e se trata então de sexo masculino. Se gente tiver dois iguais é porque são 2x, então sexo feminino. Cuidado com isso, por favor. Então não é a forma, não é para olhar para cá, XX. Não, caramba. Todo cromossomo tem forma de letra X. É o tamanho. Dois diferentes, um maior e um menor é um X e um Y, menino. Dois iguais, X e X, menina, aqui nesse caso, sexo masculino, sexo feminino, aqui nessa situação. A gente, moçada, quando analisa as células, os cromossomos estão em pares, mas não é em qualquer célula. É em células que nós chamamos de células diploides. O que é uma célula diploide? Uma célula diploide, gente, é uma célula que apresenta cromossomos organizados em duplas. Quer escrever de outro jeito? Uma célula diploide é uma célula que apresenta dois genomas aqui na conversa. E aí, a gente lembra de alguns conceitos muito importantes. Acabei de comentar que cariótipo é o conjunto total de cromossomos de alguém. E o nome genoma é um nome que, em biologia, ele pode ter dois significados. A gente pode colocar ele como sendo o conjunto total de DNAs do indivíduo, somando genes e DNA lixo e aí vai.
Inclusive, quando a gente falou sobre projeto genoma humano, a gente usou genoma nesse sentido, conjunto total de DNA, mas genoma pode ser descrito também como sendo um conjunto haploide de cromossomos. E aí, moçada, cuidado, que cabe a você interpretar o que é que ele quer dizer com isso. Então, quando o cara falar para você em genoma, você vai ter que parar para pensar, opa, ele está falando em genoma em que sentido? No sentido do conjunto total de DNA, que nem a gente fala no projeto Genoma Humano, ou no sentido de um conjunto haploide de cromossomos? Sim, Landinho, o que é um conjunto haploide de cromossomos? É um conjunto onde você tem um cromossomo de cada par de cromossomos. Claro que não deu para entender, explicando melhor. Quando eu digo, moçada, que uma célula é uma célula diploide, ela tem cromossomos organizados em duplas. O primeiro par tem 2 cromossomos, o segundo par tem 2 cromossomos, o terceiro par tem 2 cromossomos, o enésimo par tem 2 cromossomos. Outra maneira de descrever uma célula diploide é que ela tem 2 genomas. O que é genoma? Eu posso falar como conjunto total de DNAs, não é desse jeito que eu quero falar hoje, um conjunto haploide de cromossomos, um conjunto onde eu tenho um cromossomo de cada par. Se eu pegar um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo N, um de cada, eu posso chamar isso aqui de genoma. Olha outro conjunto, outro 1, outro 2, outro 3, outro N. Estou falando aqui de outro genoma aqui na jogada. Então a célula diploide, ela tem cromossomos em duplas, 2 de cada, 2,1, 2,2, 2,3, 2N, 2 genomas, né? Cada conjunto de um cromossomo de cada par é um genoma nesse caso. Inclusive, outra maneira de dizer que é uma célula diploide é dizer que a célula, ela é 2N, onde o termo N é a notação para o número de cromossomos na espécie, ou mais precisamente, para o número de pares de cromossomos. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá no número N, o número de pares de cromossomos, 2N, então, o número total de cromossomos na espécie. Ora, uma célula diploide, ela tem 2 cromossomos de cada par. Então, ela tem 2 vezes o número de pares de cromossomos, né? No caso lá, em humanos, em relação à espécie humana, o número N é 23, o número 2N, os 46 cromossomos que a gente vai estar apresentando. Quem são as células diploides? Gente, células diploides são células de 2 tipos. As chamadas células somáticas. Células somáticas são células que constituem o corpo. Elas compõem o corpo. Cérebro, músculo, osso, sangue, fígado, etc. e tal, são células somáticas. Importante, elas são incapazes de fazer meiose. Ou elas só fazem mitose, ou elas, moçada, nem sequer se dividem. Lembrando lá para vocês que mitose é aquele tipo de divisão celular que produz células geneticamente idênticas às células originais, ou seja, clones das células originais, e o termo meiose é aquela divisão celular onde você gera células geneticamente diferentes das células originais, sendo que a diferença mais marcante diz respeito lá a você ter meio, né? Metade do número de cromossomos. Então, quando a gente trabalha com as ideias dos números N e 2N, é assim, né? Uma célula 2N por mitose produzirá células 2N idênticas. Uma célula 2N por meiose produzirá células N com metade do número de cromossomos, ou seja, na meiose, células 2N originarão células N. De qualquer maneira, gente, eu vou dizer que uma célula somática compõe o corpo, cérebro, músculo, osso, pele, não faz meiose. E tem as chamadas células geminativas, onde as células geminativas são células, moçada, que sofrem meiose, são as únicas células que sofrem meiose, para, nesse caso, moçada, poder produzir células sexuais. Detalhe
as células sexuais são as únicas células que vão ser células haploides na gente. Então, eu estava descrevendo com vocês células diploides, e a gente agora pode, então, descrever células que são haploides. Eu vou dizer, gente, que uma célula é haploide quando a célula apresenta apenas um cromossomo de cada par. Então, ela apresenta apenas um cromossomo de cada par. Escrevendo de outro jeito, uma célula haploide apresenta apenas um genoma. Ou seja, quando a gente fala para vocês que uma célula ela é haploide, primeiro par de cromossomos só tem um cromossomo. No segundo par só tem um. No terceiro par só tem um. No quarto só tem um. No enésimo só tem um. Estava comentando que genoma é um conjunto haploide de cromossomos com um cromossomo de cada par. Então, nesse caso, você tem apenas um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo N. Você tem apenas um genoma aqui na brincadeira. Células haploides são células N aqui nesse caso. Células haploides, só tem um tipo de células haploides, são as chamadas células sexuais. E as células sexuais, né, moçada? Os gametas, espermatozoides, vou abreviar aqui, tá? Espermatozoides e óvulos na jogada. Então, eu posso colocar como se fossem 3 tipos de células na gente, né? Células somáticas compõem o corpo, não podem fazer meiose, ou só fazem mitose, ou nem sequer se dividem. Células germinativas são células diploides, as únicas que podem fazer meiose. Elas fazem meiose para gerar os gametas. E aí, nesse caso, né, moçada? Gametas, células sexuais, as únicas células haploides aqui na jogada. Agora há pouco, gente, quando eu estava falando de cariótipo, comentando lá que o cariótipo, ou ideograma, ele é o conjunto total de cromossomos de alguém. Eu estava falando que você tem cromossomos somáticos e cromossomos sexuais. E é inevitável que nessa hora todo mundo se enrole. Todo mundo se enrole e vai confundir célula somática com cromossomo somático, célula sexual com cromossomo sexual. E cuidado para você não se enrolar com isso. Célula é célula, cromossomo é cromossomo. A célula, ela apresenta membrana, núcleo, e no núcleo tem os cromossomos. E, gente, tanto nas células somáticas, como nas células sexuais, eu tenho cromossomos somáticos e cromossomos sexuais. Vou colocar aqui uma célula humana, o número N de cromossomos da gente é 23, então a brincadeira é a seguinte: as células somáticas, elas são diploides, elas têm cromossomos organizados em duplas. Do par de número 1 ao par de número 22, eu tenho cromossomos somáticos. E o par 23 são os cromossomos sexuais. Daí, toma cuidado que célula somática tem cromossomo somático e tem cromossomo sexual. Mesmo na célula somática, mesmo na célula que forma o teu corpo, pele, músculo, osso, cérebro, que aparentemente não tem nada a ver com a reprodução, todas as células têm todos os cromossomos, todas as células têm todos os genes. Então, células somáticas têm cromossomos somáticos, do par 1 ao par 22, e tem cromossomos sexuais, que é o par 23. Sendo que nas células somáticas, tem 2 de cada, né? Tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, reticências, 2 cromossomos 23. Enquanto que a célula sexual, o número N de cromossomos na gente é 23, ela também tem cromossomos somáticos e cromossomos sexuais. Ou seja, a célula sexual do par de número 1 ao par de número 22, ela tem cromossomos somáticos. E o par 23, cromossomos sexuais. Qual a diferença, né? Que aqui eu só tenho um de cada. Um 1, um 2, um 3, um 23. Mas, de novo, não sei se eu consegui me fazer claro, né? Enchendo o saco mesmo, repetindo mesmo. De novo, células
somáticas têm cromossomos somáticos de 1 a 22 e cromossomos sexuais 23. E as células sexuais também têm cromossomos somáticos de 1 a 22 e cromossomos sexuais, que é o 23. Então, todas as células do seu corpo têm todos os tipos de cromossomo. Todas as células do seu corpo têm todos os tipos de genes. Todas as células do seu corpo têm todos os tipos de cromossomo. Mesmo a célula somática tem cromossomos somáticos e sexuais. A célula sexual tem cromossomos somáticos e cromossomos sexuais também. A diferença? Células somáticas e germinativas, elas são diploides com cromossomos em duplas, e as células sexuais, elas são haploides, apresentando apenas um cromossomo de cada par nesse caso.